Tá, então vamos ver como é que funciona do lado do servidor essas chamadas aqui, né? Primeiro, a gente chamou aqui, olha, quando nós exibimos o form importa caixa, nós chamamos o conta caixa controller, passando uma consulta para ele, né? Lá no servidor, Ctrl F12, agora para eu ver as units, eu tenho um conta caixa controller, tá? O conta caixa controller tem apenas o método consulta, né, que é o método conta caixa. O que é que ele faz? Mesma coisa de sempre, tá? Recebe o filtro, chama o consultar o T2T ORM passando o objeto conta caixa, né, o filtro e a página, carrega os dados aqui, ó, código, nome, descrição, ID, converte para JSON, põe no array de JSON e retorna esse array para o lado do cliente. No lado do cliente, eu pego esse array aqui no meu stream resposta e carrego os dados na minha grid, tá? Que grid? Essa grid aqui. Tranquilo. Eu tenho agora o movimento caixa banco controller consulta. Movimento caixa banco controller consulta chama o movimento caixa banco controller lá no servidor, tá? Então, movimento caixa banco controller no servidor, o que é que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele recebe aqui o filtro fechamento e a página, né? Primeira coisa que ele faz é chamar uma consulta no T2T e ORM passando o filtro do fechamento, ok? Então, o primeiro passo aqui é pegar os dados do fechamento anterior, tá? Até aqui nada de segredo, ok? Eu crio um objeto fechamento caixa banco, ó. Tá? Eu já tenho o objeto movimento caixa banco, já que esse controle é um controle de movimento caixa banco, e eu crio também um objeto fechamento, tranquilo? Primeira coisa que eu faço então, pego o fechamento do mês anterior, tá? Veja que quando eu estou carregando os dados aqui, eu faço um while result_set.next. No caso do meu fechamento, como o filtro ele é bem específico, ou ele vai retornar um registro, ou não vai retornar registro nenhum. Então eu não faço um while, eu faço um if apenas, tá? Então se houver registro, ó, ele carrega os dados, tranquilo? De qualquer maneira, ele põe, né, um objeto dentro do meu result, porque eu tenho que retornar lá para o lado do cliente dois itens, né, nesse meu array aqui, tá? Aliás, dois itens não, né? Eu tenho que retornar como primeiro item um fechamento e nos demais itens os dados do meu movimento. Agora observe bem. Para pegar os dados do movimento, eu estou usando aqui um movimento caixa banco VO. Movimento caixa banco VO. Observe que os meus VOs, eles sempre são referentes a uma tabela no banco de dados, né? Vamos abrir esse movimento caixa banco VO. Movimento caixa banco VO. Olha só. Ele é um VO relacionado a uma view, tá? A view movimento caixa banco. O que é que vai ter nessa view? Vai ter o ID da conta caixa, o nome, a data paga ou recebida, o histórico, o valor pago, a data de lançamento, a descrição da natureza financeira, descrição do documento de origem e a operação. Tá aí, que view é essa, né? Se você observar bem, aí na pasta fontes, dentro de caixa e bancos, tem um arquivinho chamado view.txt. Vou clicar nele com o botão direito, abrir aqui com o Notepad++, e é essa view que você vai criar, né? Como é que funciona essa view aqui? Eu vou pegar primeiro a primeira parte dela aqui, olha, esse select, tá? Ctrl C, vou colar aqui no SQLOG, Ctrl V, e vou pedir para executar essa query. Então o que é que faz essa primeira parte da view? Ela vai selecionar o ID da conta caixa, o nome do fornecedor, porque eu estou trabalhando aqui com contas a pagar na primeira parte, a data do pagamento, o histórico do pagamento daquela parcela, o valor que foi pago,
a data do lançamento, a descrição da natureza financeira, a descrição do documento de origem e a operação. É uma operação de saída, né? Porque eu estou trabalhando aqui com contas a pagar, tá? Então veja como é que é o select, né? Estou trabalhando com quantas tabelas diferentes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou trabalhando com 8 tabelas diferentes, ok? A mesma coisa eu faço nessa outra parte da view aqui, ó. Executar a query, tá? Só que essa outra parte da view, ela traz as minhas entradas, né? Ele está trabalhando com os recebimentos, tá? Para que venha tudo ao mesmo tempo, eu faço uma união. Então eu pego aqui os pagamentos, os recebimentos, faço uma união e aí vem todo mundo junto. Só que eles não vêm ordenado pela data. Para que fique ordenado pela data, eu coloco esse comando orderby aí, tá? E aí ele ordena pela data, né? Aí o usuário ele vai ver o movimento certinho, ó. Houve uma saída, depois uma saída, depois uma entrada, uma saída e por fim uma entrada. Beleza? Então é isso. Como é que a gente faz para criar a view? Create view, o nome dela vai ser movimento caixa banco, tá? Vou copiar esse código aí, vou colar esse código aqui, execute all queries, pronto. Tá aqui a nossa view. A view está criada, tá? Então essa view é como se fosse uma tabela, né? Uma tabela que une dados aí de quantas tabelas? De várias, né? Só relacionados ao contas a pagar são 8. Relacionados ao contas a receber, pessoa é a mesma, mas eu já tenho aqui uma nona tabela, 10, 11, 12 porque eu tenho um cliente, tá? Então são 12 tabelas diferentes para eu fazer essa view acontecer, tá? Se eu fosse fazer isso na aplicação, o código ia ficar muito complexo, a não ser que eu fizesse esse SQL lá, né? Mas como o nosso ERP ele é multibancos, né, fazer esses códigos SQLs muito grandes dentro da aplicação, fica difícil você portar a aplicação de banco para um outro banco, tranquilo? Para a gente evoluir o nosso ORM ao ponto de fazer isso aqui, vai demorar ainda um pouco, tranquilo? Então a melhor saída nesse caso mesmo é a gente criar essa view, tá? Perfeito. Então quando eu faço essa consulta lá no cliente, ó, movimento caixa banco controller ponto consulta, que eu venho aqui no movimento caixa banco controller e passo esse primeiro filtro aqui lá no lado do servidor, no movimento caixa banco controller, eu vou passar um movimento caixa banco VO, né? Mas esse movimento caixa banco VO, teoricamente, não era para ele existir ainda, ele só existe porque eu já criei, né? O que é que a gente teria que fazer com ele? Nós teríamos que criar com o nosso gerador de VOs, tá? Então, aqui no gerador de VOs, será que a view ela é vista como uma tabela também? Vamos ver. O nome dela é movimento caixa banco, né? Então, movimento caixa banco, tá aqui, ó. Tá? Então a view ela é vista normalmente aqui como uma tabela, sem problema nenhum. Tranquilo? Então tá, gerei aqui o meu VO, né? Meu VO já está aparecendo aqui. O que é que eu faço? Eu executo o método consultado meu T2T ORM sem problemas nenhum. Passando agora esse VO, passando o filtro que veio lá do lado do cliente. Qual é o filtro mesmo que veio lá do lado do cliente? Veio isso aqui, ó. ID conta caixa e a data pago recebido, ó, que é esse campo aqui, data pago recebido, between, né, entre data inicial e data final, que a gente já explicou aqui como é que é feita essa data inicial e essa data final. É um período de um mês, tá? Então ele vai trazer aí o movimento de entradas e saídas de um mês, ok? Faço essa consulta, coloco os dados aqui no meu array, retorno o meu array JSON lá para o lado do cliente. O que é que vai ter nesse array JSON?
primeiro registro sempre é um fechamento, mesmo que o fechamento não exista, né? Vai um objeto de fechamento vazio, e a gente vai tratar isso lá do lado do cliente. Do segundo registro em diante desse array, são os dados do meu movimento, ok? Então é assim que funciona no lado do servidor, né, a importação da conta caixa, que ele já traz os dados do fechamento e os dados do movimento, né? Na próxima aula nós vamos ver como é que funciona a janela do movimento em si.